Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Ocupe seus lugares, se assentem. O ano está se acabando, né? E meu dia hoje começou às 3h30 da manhã. Às 3h30 a gente levantou para ir ali em Anápolis. A gente foi levar as nossas condolências, nosso sentimento para a pastora, aliás, para o pastor Oswaldo, o pastor Cláudio, né? Que é o pai e a esposa da pastora Márcia, que faleceu. E eu vi mais uma vez, né, os irmãos que já ouviram falar, que eu preciso ser mais crente. Mais crente. Ali não parecia um velório, né? A irmã que esteve lá com a gente viu que eu já fui em vários velórios, faço, né? Às vezes faço ali o culto fumo, levo uma palavra. E a gente às vezes vê pessoas desesperadas no velório, vê pessoas quase que arrancando o cabelo, chorando, me leva junto, eu quero ir também. E nesse velório lá, por incrível que pareça, tinha tristeza sim, mas reinava paz. Paz. Porque tanto o pai quanto a mãe, o esposo e os filhos que estavam ali tinha certeza de aonde, né, a alma da sua mãe está, a alma do seu esposo estava. E eu quero passar um vídeo aqui para os irmãos, que é dessa pastora. Alguns conheceu, outros não. Eu gostaria de fazer essa homenagem para ela. Eu tive pouco contato com ela, mas algumas irmãs teve mais. Eu gostaria que o irmão assistisse a um vídeo pequenininho. Uma jovem senhora de 54 anos. E eu cheguei ali hoje e sentei ao lado do pai dela, o pastor Oswaldo. Tenho muito respeito por ele. E ele me falou essa frase: a voz que chamou foi ainda mais forte do que as que clamaram, ou seja, tinha uma multidão. Ela é uma pessoa, pastora que faleceu, é uma pessoa muito bem vista. Ela era presidente, né, da UFEBRAC. Ela conseguia reunir em torno de 700 mulheres, né, em torno de 600 a 700 mulheres, numa convenção de 2, 3 dias. E ela fazia tudo com muito zelo, com muito esmero. E às vezes a gente pensa assim que é fácil, mas eu já me desafiei de fazer coisas pequenas, de fazer reunião com 10, 12 homens dentro da igreja, 10, 12 homens dentro ali numa chácara, e eu sei a dor de cabeça que dá. Então, assim, é uma pessoa que viveu com excelência e fez e deixou um legado. E às vezes o irmão não entende, né, por que certas pessoas faz algo diferente como ela fez. É porque às vezes nós temos o chamado, mas nós não nos entregamos para fazer aquilo que Deus tem em nossas vidas. Nós nos seguramos, nós nos guardamos, nós temos medo de levantar, nós temos medo de abrir a boca, de falar. E por isso, às vezes, nós ficamos ali encolhidos. Enquanto tem pessoas que precisam ouvir algo de nós. Então, quando eu vi ali o pai, né, pastor Oswaldo, o senhor de, acho que é 78 anos, ele conversando comigo, falando que ele perdeu um filho na Covid e agora perdeu mais uma filha. Ele falando para mim que era duro, que era difícil,
como pai, porque nós, como os pais, nós não estamos preparados para sepultar um filho, mas que ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Então, o que eu quero dizer para nós nessa noite? Irmãos, independente de como foi o seu ano de 2024, independente do tipo de luta que você teve, permaneça firme, permaneça fiel à palavra de Deus, permaneça fiel a Deus, coloque-se inteiramente, de corpo e alma, na presença de Deus, se entregue, muda de vida, muda a sua forma de viver, para que Deus possa estar nos conduzindo e nos fortalecendo. Eu quero trazer uma palavra breve para nós hoje. Ela se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. É uma palavra que nos traz, eu refletia nessa palavra, ela nos traz um conforto, um consolo. Quando nós lemos ali, Paulo escreveu essa carta de Éfesos na prisão, né, para Efésios, e é uma carta interessante que ela não foi escrita para neutralizar um pecado ou algo dessa natureza. Ela foi escrita para nos encorajar a viver o evangelho. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite, que nós sejamos encorajados, que nós sejamos fortalecidos através da palavra do Senhor para viver esse 2025 como cristão, como um pequeno Cristo. Que nós possamos entender essa palavra, que nós possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Então, quem puder, abra comigo suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, o versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Pode tirar o som aí. Efésios, capítulo 6, versículo 10. É uma passagem conhecida. Ela fala sobre a armadura, né, de Deus. Essa armadura é uma forma, né, que o apóstolo Paulo encontrou para trazer para nós algumas formas de nós enfrentarmos as adversidades que a vida tem. A palavra do Senhor diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingido-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Os irmãos que estão em pé, podem sentar em nome de Jesus. Essa é uma palavra interessante, que ela nos traz uma reflexão, que às vezes nós meditamos nessa palavra só como que nós temos que nos revestir para lutar, só nesse sentido, mas é uma palavra que nós temos que entender a profundidade dela,
Porque quando Paulo começa a falar para nós, ele começa aqui, ó, que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Não é fortalecer em nós mesmos, não é fortalecer na academia, não é fazer, não. Essa força que Paulo está falando para nós aqui, nós temos que buscar ela em Cristo. Porque às vezes nós buscamos força, nós buscamos conselho, nós buscamos série de outras coisas, mas buscamos às vezes em pessoas, em lugares. Mas aqui Paulo está falando para nós que nós temos que buscar, né, ou seja fortalecido no Senhor. Porque é no Senhor que nós vamos encontrar força. É no Senhor que nós vamos encontrar força suficiente para superar as situações da vida. Então, como que eu encontro força, pastor? O que eu tenho que fazer para me ter essa força? Irmão, essa força nós só vamos encontrar ela quando nós dedicarmos-nos a Deus, quando nós tivermos momento de oração, quando nós tivermos momento de palavra. Nós temos que ser perseverantes na palavra do Senhor, porque nós temos dificuldade em ter um devocional bíblico. Porque se a pessoa falar para mim que ele buscou e encontrou força no Senhor, e não foi na oração, não foi no jejum, e não foi na palavra do Senhor, me perdoe, irmãos. Essa força que está nele não veio de Deus. A força que nós precisamos, a força que nós encontramos e que nos dá a direção é da palavra de Deus. Porque quando nós não temos essa força, qualquer negatividade, qualquer palavra que as pessoas falam para nós desanimamos. Os irmãos já ouviram aquelas pessoas que eu chamo de derrotilde? Aquilo que tudo que você fala para ele, fala assim, esse ano eu vou comprar uma bicicleta nova. Ah, isso não vai dar certo não, bicicleta é caro. Ah, esse ano eu vou trocar meu carro. Ah, será que vai dar certo? Será que você dá conta? Então nós temos que afastar desse tipo de pessoas. Para nós termos essa força de Deus em nós temos que ser bom para o próximo. Nós temos que ter a capacidade de gostar, de amar as pessoas que estão à nossa volta. Porque às vezes nós temos dificuldade, nós só amamos os de casa. Minha esposa, meu filho, o resto não. Se eu não conseguir transmitir esse amor para as outras pessoas, se eu não conseguir falar do amor de Cristo para as outras pessoas, eu não estou sendo fortalecido em Deus. Porque se fortalecer em Deus não é um alimento físico, ele é um alimento espiritual. É esse que te dá força para que você possa superar determinadas situações. Ou seja, fortalecer é nos refugiar em Deus, nos guardar em Deus, né? Ou seja, nele nós agirmos, nós pensamos e nós andamos somente sobre a direção dele. Que os irmãos já devem ter ouvido eu falar uma centena de vezes, tudo que eu for fazer, tudo que você for fazer, peça direção a Deus. Quando você levanta cedo, antes de você ir trabalhar, antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar no celular, você ora, você agradece a Deus, você pede a Deus a direção para o seu próximo dia, que seja um dia bom, um dia tranquilo, um dia de paz, ou você simplesmente levanta, bebe ali o café, ou já veste roupa e sai para trabalhar. Não. Para nós sermos fortalecidos em Deus, nós temos que ter intimidade com Ele. E essa intimidade já tem que começar logo pela manhã. Acordou, agradece. Porque tem muitas pessoas que não conseguem dormir. Tem pessoas que passam a noite acordado. Tem pessoas que passam a noite sentindo dor. Então, se você dormiu, já é um motivo para agradecer. Ah, pastor, mas eu acordei cedo para ir trabalhar. Tem muitos que não têm trabalho, irmão. Quem não tem trabalho, geralmente não tem salário. Agradeça. Isso é uma forma da gente estar próximo de Deus. O próximo versículo, né, que fala: revesti-vos da armadura para permanecerdes firmes. Porque quando eu não sou revestido de Deus, eu tenho a tendência de hoje eu estou bem, amanhã eu estou fraco. Isso fala do crente Angola, né? Estou fraco, estou fraco. Você pergunta para o irmão, como é que você está, irmão? Não, estou bem. Aí no outro dia, irmão, tranquilo? Ih, pastor, hoje tá complicado, tá difícil. Crente não é assim não, irmão. Crente, ele é fortalecido em Senhor. Ele está passando por provação, eu estou bem. Ele está passando por situação, eu estou na presença de Deus. É Deus quem me fortalece, é Deus quem me guarda. Eu estou firme.
Então, quando nós entendemos o que Paulo está falando aqui para nós, o que Paulo está nos trazendo aqui sobre a forma de nós nos vestirmos, nos revestirmos, nos portarmos, nós começamos a entender que nós provavelmente, se nós nos revestirmos dessa armadura de Deus, nós vamos ter um ano mais tranquilo, um ano na presença do Senhor. Ah, pastor, se eu vestir essa armadura eu não vou ter luta? Vai, só que você vai estar preparado para ela. Porque luta todos nós temos. Se eu falar que ninguém vai ter luta, eu vou estar até mentindo. Mas temos, só que nós vamos estar preparado para a guerra. Porque a palavra de Deus fala aqui, que eu acho muito interessante, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a minha luta não é contra a esposa, contra o filho, contra o vizinho, contra o meu patrão, contra o meu funcionário. Não, a minha luta não é contra essas pessoas. A minha luta é contra principados e potestades, ou seja, contra inimigos. E não são inimigos fracos. Só que nós às vezes não percebemos isso. E por não percebermos, ao invés de nós nos revestirmos de Deus para suportar essas tentações, nós descontamos nas pessoas que estão à nossa volta. Às vezes o nosso nervosismo, né? A gente chega e descarrega na esposa, descarrega no marido, descarrega no filho, no colega de trabalho. Mas a palavra de Deus está falando aqui, ó, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se não é contra o meu semelhante. Só que às vezes nós não estamos observando isso. Às vezes qualquer coisa que o inimigo sopra na nossa mente ou nos nossos ouvidos, a gente já sai, já desconta no outro. A gente não observa o que é que tem entrado na nossa mente. Ah, isso não deu certo para mim, é culpa da minha mulher, que ela também não me ajuda. É culpa do meu marido, que não faz nada. A sua luta não é contra carne e sangue, irmão. A sua luta é contra o inimigo. E às vezes nós, né, lutamos contra a pessoa, ficamos com raiva, nervoso. E eu falo direto. Irmão, irmã que emburra, perde tempo. Entendeu? Fica lá 2, 3, 4, 5 dias emburrado dentro de casa, não conversa um com o outro e o tempo está passando. E a coisa que nós temos mais importante na nossa vida é o tempo. É o nosso tempo. Então nós temos que aprender a usar o nosso tempo de forma agradável. E a palavra do Senhor ela continua nos dizendo que tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. Foi o que eu acabei de falar para os irmãos. Nem todos os nossos dias vão ser bons. Não vão ter dias difíceis. Mas se eu estiver revestido com essa armadura, eu vou suportar. Eu vou estar preparado. E essa armadura de Deus, ela consiste de algumas partes que eu acho muito interessante, né? Quando Paulo começa a falar no versículo 14, né? Ele usa de estratégia, né? Porque ele convivia muito ali uns poucos com soldados romanos que usavam ali a armadura, a couraça completa, e ele começa a falar, né? Ó, cingindo-vos com a verdade e com a justiça. Então a primeira coisa que ele fala, estáis firmes, cingindo-vos. Cingindo é o quê? Se cobrindo, se tampando. Mas com o quê? Com a verdade. Cristão tem que ser verdadeiro. Cristão ele não mente. Cristão ele não omite. Pastor, mas nem a mentirinha do gasto. A palavra de Deus fala para nós que o pai da mentira é o diabo. E quando eu minto, quando eu omito, quando eu falto com a verdade, eu estou falando de quem? Que eu sou filho. Isso traz para mim prejuízo, isso traz para mim situação. Que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho que falar alguma coisa. Não, você não tem que mentir. Você tem que falar a verdade, doa a quem doer. Paulo está falando para nós aqui, ó, que a verdade e a justiça tem que andar conosco. E às vezes nós não conseguimos falar a verdade. Por quê? Porque a verdade às vezes pode machucar, né? As pessoas falam, né, quando a pessoa é muito verdadeira, eles falam assim, é o sincerão, né? A esposa veste a roupa e fala para ele assim, minha roupa tá bonita? E como é que faz, né? Se ele falar, tá horrível, né? For muito sincero, aí não tem passeio mais.
E se ele falar que às vezes está bonita, ele está mentindo. E aí, como é que ele fala, pastor? Vamos procurar outra roupa? Vamos ver se nós encontramos uma outra roupa melhor ali, mais comprida, mais adequada para onde a gente vai. Existem muitas formas, irmão, da gente conversar com as pessoas, com o cônjuge, com o filho, sem precisar mentir e sem ser agressivo, falando a verdade. Só que às vezes nós não conseguimos. Né? Nós somos muito 8 ou 80, ou fala que tá bonito, sendo que não tá, ou então, né, acaba quase que com o casamento, com a amizade, com a nossa fala. Por quê? Porque às vezes nós não entendemos o que é que tem que falar. Justiça, né? Aí fala, pastor, mas ser justo não é fácil, mas tem que ser, irmão. Porque a palavra de Deus nos fala em Efésios 5:1 que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Se o meu pai é justo, eu tenho que ser justo. Eu posso até não dar conta de ser igual ele, mas eu tenho que me esforçar ao máximo. Então a justiça e a verdade, ela tem que andar conosco. O próximo versículo fala que nós devemos calçar os pés na preparação do evangelho. Quando fala de pés, fala de caminhada. E se está falando de caminhada, eu tenho que caminhar de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o evangelho. Será que a minha forma de caminhar, quando fala de caminhar, irmãos, não é caminhar literalmente, eu vou daqui para minha casa caminhando, não. É o meu viver, é o meu comportamento, é minha forma de ser, é como eu me apresento. E isso tem que ser de acordo com a palavra do Senhor, tem que ser de acordo com o evangelho do Senhor. Porque se não for assim, eu não estou agradando ele. Seguindo, o versículo 16 fala sobre o escudo da fé, que eu tenho que estar embraçando ele. O que é o escudo da fé? É a nossa fé. Essa fé que nós temos em nós. Todo mundo nasce com uma porçãozinha de fé. Mas essa fé ela é desenvolvida. Eu lembro da pastora Renata falar muitos anos atrás, mas não é muitos não, né? Tem uns 4, 5 anos. Ela ministrava e falava que a fé é como um músculo. Né? Que o músculo, se você não fizer algum exercício com ele, vai atrofiando. Então você depois não tem nem condição de movimentar o braço ou o que for. Então a fé é dessa forma, você tem que movimentar ela. E como que você movimenta a fé? Pondo ela em prática, usando-a. E quando nós usamos a nossa fé, nós estamos defendendo do inimigo, porque a fé para nós é como se fosse um escudo, né? Ou seja, nós vamos nos proteger quando vier dúvidas, quando vier influências negativas, quando vier situações que venham tentar contra a nossa situação diante de Deus, a nossa forma de caminhar diante de Deus, nós vamos usar a nossa fé para poder entender que aquilo que está no nosso ouvido, aquelas dúvidas, não vem de Deus. Que às vezes tem coisa que entra na nossa mente que nós não entende e não consegue tirar aquilo da mente. A gente continua com aquele, mas eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer esse negócio. E às vezes é até pecado. Tem um irmão assim, cristão, que tem desejo de pecar aqui? Bom, irmão, só eu. Só eu que tenho hora que dá vontade de pecar? Mais ninguém? Misericórdia, eu tô lascado, viu? Vou ter que orar mais. Eu tenho essa vontade, irmão. Eu tenho hora que a carne, ela quer sobrepor. Tem hora que a minha carne, ela quer estressar, ela quer sair pra fora, quer gritar, quer danar, quer pagar sapo. Tem hora que eu quero descer no carro, cercar os outros na rua. Tem hora que eu quero cobrar aqueles que ainda me devem, que eu tento esquecer, que fulano me deve, mas é difícil, entendeu? Eu tenho dívida que eu falei que eu não quero mais, mas o trem não sai da minha cabeça. Então tem hora que eu tenho vontade de ir lá receber. Aí eu vejo que é pecado. Então assim, eu ainda tenho esses desejos, ainda não saiu tudo de mim não, irmãos. Tá? O pastor de vocês, esse que vos fala, ainda está pecando. Ainda é pecador. Embora ele lute, entendeu? Ele ora, ele chora na presença de Deus, para Deus ir mudando ele todo dia, mas ele ainda continua sendo um pecador. E a palavra do Senhor, né, ela fala também de capacete da salvação que nós temos que usar, que esse capacete ele protege a nossa mente de influências, ele protege-nos de situações
que nós temos que estar ligado no trono do Senhor, e para nós colocarmos a nossa mente, o nosso coração na presença de Deus, e nos manter diante de Deus, nós temos que estar revestido. Esse revestimento que Deus nos proporciona, ele é trabalhado em nós. Ele não é colocado. É nós quem trabalhamos. É nós quem permitimos o Espírito Santo de Deus agir dentro de nós. É nós quem permitimos Deus fazer mudança em nossa vida. Porque tem muita coisa em nós que Deus quer tirar, só que a gente fica ali assim, sabe? Coloca debaixo do braço e aí aperta o braço assim para Deus não tirar de nós. Então que nesse ano que está se iniciando, que nós possamos, irmãos, nos revestir da armadura de Deus, nos fortalecer, para que esse próximo ano que vai se iniciar possa ser um ano agradável para todos nós, que nós possamos refletir no que nós fizemos de errado no 2024 e não repetir no 2025, que nós possamos ser mais humanos, mais amigos, que nós possamos amar mais, que nós possamos não deixar nada para depois, nada. Eu escutei também alguém falando lá no velório que se soubesse que o abraço era o último, né? Que deram na pastora, o dia que estavam com ela, tinha ficado mais tempo abraçado. Então, abrace mais. Fale mais, eu te amo. Fale mais, eu gosto de você. Perdoe mais. Seja humano. Chore. Igual o pastor de vocês chora. Isso é ser humano. Arrependa-se, volte atrás, peça perdão, conserte-se diante de Deus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmãos. Está faltando alguns minutos e nós temos o costume de encerrar o ano e iniciar o ano em oração. Nesse momento eu quero que os irmãos, cada um faça a sua oração e que peça a Deus para que Ele te oriente nesse ano que se inicia. Peça a Deus para que você não repita os erros que você cometeu no passado. Peça a Deus que converta cada vez mais o seu coração, o meu coração. Agradeça a Deus por todos os momentos, os bons, ruins que você viveu no 24 e que o 25 possa ser melhor em nome de Jesus. Faça uma oração, irmão. Agradeça a Deus nesse instante em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, irmão, pega na mão dos seus filhos, dos irmãos que estiver próximo, tenta unir as famílias em nome de Jesus. O esposo, a esposa. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, graças nós te damos porque o Senhor é um Deus de poder, um Deus de graça. Pai, nós queremos agradecer o Senhor, Pai. Agradecer o Senhor por esse ano, Pai, esse ano de 2024. Agradecer o Senhor por cada momento vivido, Pai. Por cada momento que eu estive na presença do Senhor. Por cada momento que o Senhor me conduziu, que o Senhor me fortaleceu, que o Senhor me livrou, Pai, de acidente. Que o Senhor me livrou de situações, Pai. Que o Senhor me conduziu pelos caminhos santos do Senhor. Pai, agradecer ao Senhor porque o Senhor até aqui, Pai, esteve comigo, Pai. E agora eu quero te pedir, Papai querido, Deus de poder, Deus de graça, Pai, que este ano que se inicia, Pai, que a poderosa mão do Senhor, que a potente mão do Senhor permaneça sobre nós, sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Pai. Pai, que seja um ano próspero, Pai, que seja um ano de paz, Pai, que seja um ano de alegria, Pai, que seja um ano de saúde, Pai, que seja realmente um ano na presença do Senhor, Pai. Pai, que nós possamos frutificar, Pai, que nós possamos multiplicar, que nós possamos falar do Teu amor, Pai, a todos aqueles que ainda não ouviram, Pai. Pai, que nós possamos buscar o desviado, Pai, buscar o descongregado, Pai, buscar aquele que um dia ouviu a palavra do Senhor, mas que hoje não tem força para retornar para a Tua casa, Pai. Pai, que nós possamos ser sal, que nós possamos ser luz, Pai, que nós possamos ser bênção na vida dos outros, Pai. Oh, Deus de poder.
poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, continua nos orientando, Pai, continua falando aos nossos corações, continua falando à nossa mente, Pai, continua nos guiando pelos caminhos santos do Senhor. Oh, Deus santo, Deus amado, Pai, o teu povo clama por ti, Senhor. Oh, Senhor, ouve, Pai, ouve o clamor, ouve a súplica, Pai, do teu povo, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, Deus de poder, Pai, que o nosso ano, Pai, que se inicia, Pai, seja principalmente na presença do Senhor, que seja guiado, direcionado pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, que o Senhor nos coloque no caminho do Senhor, Pai. Pai, que tudo que nós formos fazer, Pai, que o Senhor esteja adiante, que o Senhor esteja nos conduzindo, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, falando à nossa mente, Pai. Vai nos enchendo, Pai, cada vez mais, Pai. Vai falando, enchendo da tua presença, Senhor. Nós chamamos o Senhor nesse momento, Pai. Vai visitando, Deus querido, Deus amado, cada família, meu Deus, vai visitando, meu Deus, a nossa parentela, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, meu Deus, que sejam alcançados pela tua presença soberana, Senhor de todos os exércitos. Meu Deus, visita a nossa casa, visita a nossa família, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai visitando, meu Deus, aqueles que estão em casa, meu Deus, os filhos que estão afastados da tua presença, pelo poder do teu santo nome, Pai, nós te pedimos nessa hora, ser conosco, meu Deus, vai visitando, vai meu Deus, o teu fortalecendo, Pai, povo, vai meu guiando, Deus, Pai, vai unindo cada vez mais como família, Pai, vai abençoando, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, papai, sobre o cada teu povo, Pai, família a bênção seja do Senhor. fortalecida na tua presença, meu Deus, vai trazendo renovo, vai trazendo restauração, que esse ano seja um ano, meu Deus, abençoado pela tua presença, que o poder do Senhor permaneça sobre as nossas vidas, meu Deus, que a unção do Senhor seja derramada sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Deus, pelo poder do teu nome. Ah, Deus querido, vai fazendo o teu mover sobrenatural, meu Deus, sobre todas as casas. É, Deus querido, Deus amado, Pai, vai visitando os filhos, meu Deus, vai visitando os pais, vai visitando os casamentos, meu Deus, as crianças sejam abençoados, os filhos, os relacionamentos, meu Pai, nós te pedimos que a mão poderosa do Senhor permaneça, Pai, sobre a nossa casa, que o Senhor vai repreendendo pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai, todo mal, Senhor, contra a nossa casa, nossa família. Meu Deus, vai restaurando casamentos, vai restaurando vidas, meu Deus, vai trazendo renovo sobre a vida do teu povo, meu Deus, vai abençoando, meu Deus, em todas as áreas, nós te pedimos, enche, Senhor Jesus Cristo, a nossa casa, meu Deus, com a tua presença, pelo poder do teu santo nome, nós te pedimos, oh majestoso Deus, absoluto, Pai, Senhor de todos os exércitos, nós colocamos a nossa família nas mãos do Senhor, nós colocamos os nossos casamentos, nós colocamos os nossos filhos. Espírito Santo de Deus, vai fazendo o teu mover, meu Deus, vai quebrando barreiras, meu Deus, vai repreendendo contendas, meu Deus, discórdias, desavença, desentendimentos, meu Deus, investidas do maligno, meu Deus, para causar brigas dentro dos lares, meu Deus, cancela adultérios, pelo poder do teu santo nome, repreende divórcios, Deus, em nome de Jesus Cristo, traga renovo, meu Deus, traga restauração, traga vida, meu Deus, e vida com abundância na tua presença, soberano, Senhor de todos os exércitos, aquilo que o homem acha impossível, meu Deus, o Senhor pode. Nós queremos entregar o ano de 2024 nas tuas mãos e clamar ao Senhor o ano de 2025, meu Deus, cheio da presença do Senhor na nossa casa, cheio da presença do Senhor nas nossas vidas, cheio da presença do Senhor nas nossas famílias, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Senhor, esses primeiros minutos, meu Deus, desse ano de 2025, nós já entregamos nas tuas mãos, nós já colocamos e pedimos ao Senhor, meu Deus, ser conosco, dirige nossos dias, meu Deus, abençoa, meu Deus, cada detalhe, cada projeto dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos nessa hora, meu Deus, aqueles que estão em dúvida, aqueles que estão com alguma dificuldade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai visitando corações, vai visitando relacionamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai,
Nós te pedimos, Pai, vai tirando, Deus, aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, vai dando um ano novo de restauração, de vigoração, meu Deus, é saúde, é prosperidade, é bênção do Senhor, meu Deus. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, bênção sobre a vida do teu povo. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, saúde. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, bênçãos. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, presença do Senhor sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus sobre nossa casa, restauração sobre casamentos, sobre famílias, curas, meu Deus, libertação, meu Deus, restauração, renovo, resgate, meu Deus, de almas perdidas. Nós declaramos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós pedimos, é no nome de Jesus que nós apresentamos, entregamos nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja bênção, que haja saúde, que haja prosperidade, que haja renovo, que haja cura, que haja libertação, que haja resgate, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em Que nome de haja Deus na Jesus. vida de todos Em nome de nós, Jesus, em nome de Pai. Jesus, Em nome de em nome de Jesus.